Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil trazendo para vocês quais foram os recebidos pagos que chegaram aqui na minha residência no mês de dezembro, gente. Eu estava tentando me conter ali, não comprar muitos joguinhos, mas é óbvio que esses jogos aqui do recebidos pagos no mês de dezembro nada mais são do que o rebote do que? Da Black Friday, né, gente? E eu não resisti, comprei uma levinha de jogos, alguns jogos que eu já estava querendo, alguns jogos que eu estava precisando e vocês vão entender por quê. E aí, né, tenho aqui 5 jogos que foram adquiridos na Black Friday e que eu incorporei na minha coleção agora no mês de dezembro. Então vamos lá, gente, agora no mês passado de dezembro. O primeiro da lista aqui, gente, é o Bandida, a sequência do Bandido, agora trazendo a namoradinha dele. E, obviamente, não é só trazendo a namoradinha dele no mesmo jogo, não, esse jogo é um jogo expandido. Então ele é tipo o Bandido, mas com mais coisas que você pode fazer. Ele tem itens, elementos e tal, além de você poder casar os dois jogos. Você pode jogar em um modo com os dois, o modo chama a Fuga dos Amantes. E aí você joga com o Bandido e com a Bandida ao mesmo tempo. Eu fiquei super interessado, por quê? Porque o Bandido é um jogo que a minha filha gosta muito de jogar. Eu jogo bastante com ela o Bandido. A gente ama ficar tentando prender o Bandido ali e depois mostrando todos os caminhos que ele tentou fugir e não conseguiu. Então quando a gente viu que tinha o Bandida, ela ficou muito animada de adquirir esse jogo para poder jogar também, né? Obviamente o tema inclui representatividade feminina. E aí ela ficou com muita vontade de jogar o Bandida, então eu já comprei, incluí nessa compra para poder jogar bastante com ela. O segundo aqui da listinha, gente, é o That's Not a Hat. Esse é um jogo que eu comprei pensando assim, férias com família, com primos, ou encontro de amigos, sabe? Eu precisava de um jogo que fugisse um pouco do conceito jogo de cartas, trick-taking, né? De jogo de vaza ou de escalada, porque eu tenho muitos desses já, sabe? E já não tá mais cabendo botar novos jogos desse estilo, porque eu já nem consigo jogar todos que eu tenho, exatamente por ter vários. Mas eu queria algum joguinho que gerasse risada, gerasse diversão, fosse um pouquinho mais cômico. E aí, o That's Not a Hat me pareceu uma boa opção, porque ele é um jogo de memória, pura e simplesmente de memória. Só que ele funciona assim, você está querendo presentear as pessoas e tem cartas na sua frente que são itens que você tem que memorizar. Só que essas cartas elas vão passeando no tabuleiro, vai para outra pessoa, volta, alguém presenteia não sei o quem, tal. E você tem que ficar mantendo ali na memória o que está onde, sabe? Você precisa saber aonde estão as coisas. Só que obviamente depois que a partida começa, vira o caos e aí você já não consegue mais guardar o que está onde. Então é um tipo de jogo que combina demais para eventos de encontro, assim. Você precisa de um jogo para quebrar o gelo, para dar risada, para se divertir, para incorporar as pessoas, né, ligar ali o sistema da jogatina. Então esse me pareceu uma ótima opção, That's Not a Hat. Vamos lá, agora joguinhos um pouquinho maiores. O terceiro jogo que eu comprei é este que foi um lançamento super recente, que é o Spectacular. Foi um lançamento na Feira de Essen, já chegou no Brasil logo depois pela Ludofan. E aí eu fiquei muito interessado nele, por quê? Primeiro, que é um jogo do Elif Svensson, que é um autor que eu gosto bastante. E para quem não conhece, é o autor do Revive, é o autor do Magnificent, é o autor do Trails of Tucana, que são jogos muito bons, muito bem conceituados e que eu gosto bastante. Então de cara eu já fiquei empolgado quando eu vi quem era o autor desse jogo, sabe? E aí quando eu vi que é um jogo onde você está construindo ecossistemas de animais, estilo Cascadia, e colocando dados para posicionar esses ecossistemas, aí meio que me ganhou na teoria e no conceito, porque eu acho que é o tipo de jogo que eu vou gostar bastante. Eu adoro jogos com a cara desse jogo, sabe? Então assim, ele tem tudo para ser um jogo que eu goste. Eu fiz o que eu sempre falo para não fazer, que é comprar jogo sem testar, mas convenhamos a gente, todo mundo faz isso aqui nesse mundo, nessa vida, e o Spectacular é um desses casos, assim. Comprei pela capa, pelo autor, pela jogabilidade, não sei ainda se eu gosto muito dele ou não, mas com certeza vai pipocar logo na lista aqui, porque eu vou priorizar jogar ele logo para jogar e falar para vocês mais sobre ele. Agora vamos para os dois últimos. Os dois últimos eles têm umas histórias mais diretas, assim, né? O quarto jogo aqui é o Worth, gente. E o Worth, para quem acompanha aqui o canal, já sabe que ele tá ali no meu top 15 melhores jogos de todos os tempos do ano passado. Não sei se ele vai se sustentar tão alto assim na lista, vamos ver como é que vai ser. Mas o fato é, eu já tive uma cópia do Worth em inglês. E aí eu não pegava ele para jogar exatamente por causa disso, porque com as pessoas que eu jogo, às vezes a carta com muito texto em inglês, ela meio que atravanca um pouco o jogo, não funciona tão bem, então acabava que eu não pegava muito Worth para jogar. Só que agora que saiu a versão em português da Ludofan, né,
Aí eu falei, eu acho que agora é uma ótima opção para eu poder trocar esse jogo. Então eu vendi meu Earth em inglês e não fiz nada depois. Fiquei sem comprar o meu em português e fiquei meses e meses e meses sem o Earth, pensando assim, eu devia ter comprado, né? Porque se eu vendi o inglês exatamente para comprar em português, tô enrolando e vou acabar ficando sem. Aí na Black Friday eu vi que deu uma caída boa no preço do Earth, falei, é a hora de trazer de volta este queridinho aqui para a coleção. Que é um jogo, gente, também de ecossistemas, onde você está ali construindo um grid de cartas que é o seu ecossistema. Só que você tem, nesse jogo, você tem um monte de critérios de pontuação diferente. Você tem critérios de pontuação que você vai fazer baseado nas suas próprias cartas. Você tem ali meio que uma corrida para cumprir com objetivos que vão dar pontuação entre os adversários. E as cartas que você vai posicionando, elas também podem gerar pontuações diferentes. Então esse jogo é uma saladona de pontos, múltiplas formas de pontuação diferentes, com um aspecto muito legal, que é o de ativação de carta. Então toda vez que você escolhe qual ação você vai fazer, aquela ação que você escolheu, ela vai ativar todas as cartas daquela cor para todo mundo. Então todo mundo joga na rodada de todo mundo, o que deixa esse jogo ser super dinâmico. Você nunca está parado pensando em que fazer, mas sem fazer nada, sabe? Você sempre está fazendo alguma coisa mesmo na jogada dos outros. Então eu adoro esse conceito desse jogo, é um dos jogos que eu gosto bastante, então eu estava querendo muito a cópia em português do Earth. E por último, gente, um jogo que para quem viu o Compra ou Não Compra que eu fiz recente, falando sobre alguns jogos que eu tinha testado e queria saber se eu comprava ou não, viu que eu falei deste queridão aqui, gente, o Sabika. Sabika é um jogo que eu fiquei encantado depois que eu comecei a jogar ele. Antes de jogar ele, quando eu estava lendo as regras, eu não tinha gostado muito não. Achei confuso, achei a iconografia confusa, achei as regras ruins, mas depois que o jogo começou, esse jogo é muito bom, gente. Esse é um jogo que tem um rondelzão aqui, ó, de 3 discos, tá vendo? E cada rondel, cada um desses discos faz ações diferentes. Tem ação de construção, tem ação de navegação aqui na parte de baixo do mapa, tá vendo onde tem várias cidades, você pode navegar com seu barquinho. Tem a ação de poemas, onde você pode construir poemas, que nada mais são do que pontuações de critério de pontuação de final de rodada. E é um jogo que é amplo, ele te dá muitas opções de coisas para fazer. E eu adoro jogo assim, porque a rejogabilidade do jogo passa a ser muito alta. Você tem caminhos diferentes para explorar, e os caminhos que você explora, eles vão trazer benefícios e malefícios diferentes. E eu adoro explorar jogos assim. Então esse aqui, ele subiu muito no meu conceito depois que eu comecei a jogar ele, e eu fiquei com muita vontade de comprar. Falei no Compra ou Não Compra já recente que eu queria muito o Sabika, e aproveitei que ele está baratérrimo, gente. O Sabika está R$200. Assim, para quem gosta de euro pesado, recomendo. Nem tão pesado, né? Ele é um médio pesado, mas recomendo, gente. O Sabika é muito legal, só que assim, saiba que não é para todo mundo. Ele é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Mas se você curte o jogo assim, o Sabika é muito bom. Então eu corri, garanti minha cópia, ótimo custo-benefício, o Sabika. Então é isso, gente. Esses foram 5 jogos que eu comprei, recebi Black Friday em dezembro de 2024 e que agora estão incorporados aqui na coleção, prontinhos para serem abertos e colocados na mesa. Não se sabe quando, porque vocês conhecem a minha coleção, tem muito jogo, eu não consigo pôr todos os jogos na mesa, então os jogos eles vão empilhando na pilha da vergonha, mas quem sabe um dia eu consiga vencer essa grande inimiga aqui do meu hobby e botar todos esses jogos na mesa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.